Pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje nós iniciamos o término do nosso curso falando sobre os últimos tópicos de nossas análises que devem constar no nosso relatório final, que são relativos à política de industriais e de ciência, tecnologia e inovação. Nosso objetivo de aula é estudar sobre como essas políticas podem ser feitas ou se devem ser feitas e quando devem ser feitas, de acordo com principais correntes teóricas, ok? Então nós vamos falar aqui que o objetivo da aula é mostrar a participação do Estado na promoção de atividades produtivas. E isso é uma questão com muita controvérsia entre os economistas. E ele gera frequentemente discussões muito acaloradas, muito debate de defesa ou de combate, tanto no meio acadêmico como no meio profissional. Nós estamos povoados de possibilidades de notícia, de exemplos, para que a gente chame a atenção sobre isso. Nós vamos tentar aqui hoje estudar as três correntes principais que defendem ou atacam determinados posicionamentos em relação à possibilidade de prática de políticas industriais e de CTI. E essas correntes, elas são a corrente ortodoxa, a corrente desenvolvimentista e a corrente evolucionista. Esse estudo, ele claramente ele está linkado a uma observação da relação entre o Estado e o mercado. Então, nós podemos partir da seguinte ideia, da seguinte pergunta: qual deve ser a relação entre o Estado e o mercado? E se nós olharmos novamente, voltando aqui com vocês, sobre tudo que a gente tem falado do contexto histórico, se nós olharmos para essa evolução da história das relações econômicas, nós vamos ver que nós passamos por vários momentos ao longo do tempo. Estou voltando um pouquinho atrás, vamos falar um pouquinho atrás de Smith, que normalmente é da onde sempre eu parto. Eu voltei um pouquinho para falar sobre o mercantilismo. Porque o mercantilismo, ele era um foco onde o Estado era o direcionador das atividades, certo? A promoção de balança comercial superavitária era o grande foco do mercantilismo. Eu tinha que exportar mais do que importar. Quando a ciência econômica surge com Smith, o Smith vem com uma menor intervenção para mostrar que se deixar tudo livre, a atuação dos agentes econômicos, dada uma determinada mão invisível, ia levar a economia para uma melhor situação possível de bem-estar social. Isso em 1776, Smith. Keynes, após a crise da quebra da Bolsa de Nova York, o livro dele de 36 vem colocar uma maior intervenção do Estado em políticas macroeconômicas. Essa política keynesiana com o que vem chamado de New Deal depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, ele vai perdurar como uma política forte de intervenção do Estado até mais ou menos os anos 80, o começo dos anos 80 e o consenso de Washington no final dos anos 80, onde você tem nos governos dos Estados Unidos, no governo da Inglaterra, pessoas, governantes com uma visão mais liberal, onde a liberalização dos mercados ela volta à tona como uma política de governo e ela é promulgada, ela é espalhada para o mundo como um todo. Grande parte do mundo começa a adotar essa política de estabilidade macroeconômica em detrimento de política industrial, certo? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho na próxima aula, quando a gente falar de maneira mais clara. E hoje parece que nós estamos no meio, no limiar de uma possibilidade de uma nova mudança. Será que nós estamos trabalhando com o retorno à intervenção? No final da aula que vem a gente também vai mostrar um pouquinho por que isso pode ser verdade e como que isso pode ser verdade. E aí nós vamos levantar mais perguntas do que respostas, porque ninguém tem muita resposta para dar. A gente tem dúvidas em relação aos nossos horizontes de longo prazo, realmente. Hoje nós vamos ficar um pouquinho mais na teoria, ok? E hoje a teoria, ela não, nós vamos partir do pressuposto que nós não estamos falando que é uma relação Estado versus mercado, tá? Eu gostaria de tirar essa dicotomia aqui de maneira clara, porque dadas as três teorias que nós vamos estudar, que são as três teorias que estão em mais debates, e mais posicionamentos no mundo econômico atual,
a gente precisa definir um papel do Estado e do mercado, ok? Porque o Estado pode ter um papel em qualquer uma das três, e o mercado vai ter um papel também em qualquer uma das três. Então não é definir que um tem que acabar com o outro, só tem que existir um ou outro. Esses pontos a gente não vai passar, tá ok? Nós não vamos nem para um extremo de intervenção estatal total e nem para um extremo de ausência total do Estado. Vamos ficar aqui no meio termo, que é o debate econômico mais acalorado e normalmente aceito dentro da academia e dos profissionais. E esse debate ele parte de algumas constatações dos últimos anos, umas constatações do desenvolvimento econômico recente. Uma delas é o desenvolvimento asiático na década de 80 e atualmente, tá? Com relação simbiótica com instituições públicas. Eu falo relação simbiótica porque é realmente essa relação onde as coisas se coadunam, uma cresce mais do que a outra, o Estado direciona, e quando eu falo asiático, eu não estou focando aqui muito no japonês, mas ele está dentro também, porque eu estou falando mais a partir da década de 80. A gente pode ir um pouquinho para trás, década de 70, com a solução dos tigres asiáticos, o crescimento da Coreia do Sul, o crescimento de Singapura, o crescimento de Taiwan, cada um com uma simbiose diferente, certo? Mas com instituições públicas trabalhando em conjunto. E agora, mais recentemente, a gente fala da China, realmente. O desenvolvimento chinês, como ele tem um perfil de coadunação entre a participação público-privado. Isso tem se tornado muito importante na visão conceitual recente. Outra coisa é a importância do progresso técnico. É o entendimento, como a gente vem falando ao longo da matéria, que os retornos crescentes de escala eles são importantes, porque eles implicam melhor produtividade do trabalho, melhor produtividade do capital. Ele cria essa necessidade de entender essa dicotomia oligopólio e bem-estar do consumidor, que é aquilo que a gente vem falando desde a defesa da concorrência. Eu tenho que pesar, tenho que fazer 2 pesos e 2 medidas para fazer com que eu consiga controlar de determinada forma um crescimento econômico sustentado, porque eu sei que o capitalismo gera essa oligopolização, mas que eu controle isso para capacitar e concorrer e competir, na verdade, criação de dinamismo de mercado e bem-estar do consumidor, não prejudicar tanto o consumidor. Isso é muito importante, também nas 3 teorias que a gente vai falar. E uma outra constatação que é que o mercado nem sempre funciona, tá ok? Nós temos problemas relacionados à racionalidade limitada, nem todo mundo sabe tudo o que está ocorrendo no mercado, a informação não é perfeita, então tem agentes que podem ter poderes de mercado porque têm informações melhores do que outra. Os interesses são múltiplos e nem sempre levam ao melhor resultado de bem-estar social. Então tudo isso vai trazendo à tona uma análise de entender a simbiose dessas duas relações entre Estado e mercado. Dada essa relação, então a questão não é debater se o Estado deve intervir ou não, mas qual tipo de intervenção deve ocorrer e quais suas consequências. Preste atenção nessa questão de intervenção, porque parece uma palavra muito forte, mas a intervenção pode ser explícita, implícita, ela pode ser no passiva ou ativa. O passivo ou ativa vai ser muito importante para a gente entender as diferenças das visões, tá? Porque a visão ortodoxa, ela vai ser uma visão passiva. Ela vai entender que a fronteira da atuação do Estado está na imperfeição do livre funcionamento dos mercados. Então, o que o Estado tem que fazer é que, passivamente, criar condições para que os mercados funcionem melhor. Esse é um ponto. E as duas outras visões, que são a desenvolvimentista e evolucionista, elas são um pouco mais ativas, tá? Na visão desenvolvimentista, ela vai priorizar o poder econômico e produtivo das nações, uma estratégia para ativamente catapultar o mercado, certo? Não é expulsar ou acabar com o mercado, é catapultar. E a evolucionista ela vai focar na competência, num foco sobre o que é importante a inovação. Nós vamos falar das 3 nessa aula ainda hoje. E vamos começar a falar da visão ortodoxa, que é uma visão, como eu coloquei ali, visão prioritariamente focada em falhas de mercado, que o Estado assume um papel passivo. Por que isso é importante na visão ortodoxa? Porque o mercado, ele é o locus, na visão ortodoxa, de alocação dos recursos de produção, de maneira com que, se ele funcionasse sem falhas de mercado, ele levaria a melhor solução econômica, o melhor bem-estar social. Porém, entende-se que existem falhas de mercado, quando a alocação não é ótima do ponto de vista da sociedade. Então, cabe ao Estado tentar resolver essas falhas de mercado para que o mercado volte a funcionar.
Essas falhas, elas são de 4 tipos específicos, que eu nomeio aqui os 4 tipos, para que a gente possa entender um pouquinho como é que ele chama atenção para essas falhas de mercado. Esses 4 tipos específicos de falhas de mercado, eles são relacionados a, primeiro, as externalidades. Uma externalidade ocorre quando a decisão de um agente econômico ela influencia, de alguma forma, que seja positiva ou que seja negativa, outros agentes. Ok? É quando eu ajo de alguma forma, eu influencio a ação de demais agentes, porém eu posso não ter os custos contabilizados de intervenção ou de influência na ação desse outro agente. Pensa, por exemplo, no caso da poluição, que é o caso mais claro de externalidade. Uma fábrica que produz determinado produto que é nocivo e gera poluição, ela pode de alguma forma estar localizada em algum ponto regionalmente locacionado, no qual ela joga detritos da poluição dela no rio. E esse rio influencia a indústria de pescado. Tá? Esse é um exemplo muito clássico do problema da poluição. E a refinaria, ou essa fábrica que está trabalhando, ela não vai ter contabilizado esse custo de jogar a poluição, certo? Então isso é uma falha de mercado, porque ela, quando ela não tem contabilizado esse custo, ela pode tomar posicionamentos no qual ela polua mais para produzir melhor e inserir melhores resultados nela, mas ela prejudica a fábrica de pescado. Então isso poderia ser uma externalidade negativa, no qual existe uma falha de mercado aqui que é necessária uma intervenção. Então, isso iria requerer alguma medida corretiva para complementar a atuação do agente privado. Então, crédito de emissões de carbono é uma forma, por exemplo, de reduzir externalidades negativas no mercado. Uma outra falha, ela vai ocorrer no fornecimento de bens públicos, porque bens públicos, eles têm características específicas as 2 características específicas que eles geram um tipo de comportamento, que é a não exclusividade e a não rivalidade. A não exclusividade quer dizer que a propriedade do bem ela não pode ser atribuída a uma pessoa específica, a um único agente econômico. O bem, ele, por ser público, ele não é exclusivo. Eu tenho acesso e várias outras pessoas, vários outros agentes econômicos, eles também vão ter acesso. Isso é uma característica. Outra característica é a não rivalidade, que diz que a agregação de novos consumidores não altera o custo dos bens consumidos. Então, não importa se tem 1, 5, 10 ou 20 consumidores acessando aquele bem. Aquele bem sendo disponível ao público, o custo dele está dado. Tá? Então, não importa saber, o custo não vai variar em relação ao número de acessos ou ao número de consumo daquele bem. Essa característica de bens públicos, ele dá margem exatamente a um tipo de comportamento que se chama de comportamento free rider, um comportamento oportunista, que é a possibilidade de utilizar esse bem sem pagar ele, certo? Então, se eu posso utilizar do bem sem pagar, isso me gera uma falha de mercado porque eu não vou ter incentivo para o ofertante. Vai ser insuficiente o incentivo para o ofertante ofertar aquele tipo de bem se eu deixar para o livre mercado operar. Então, nesse caso específico, o governo também age para trabalhar com medidas corretivas, no qual ele pode acessar diretamente, ele pode ser fornecido diretamente pelo Estado, ou ele pode ser estabelecido por meio de concessões, no qual existe alguma forma de remuneração para esses serviços que são cobrados e instituídos pelo Estado para corrigir essas falhas de mercado. Tá? Outra questão de falha de mercado são os bens de propriedade comum, no qual os direitos de propriedade eles não são apropriáveis individualmente. Não é fácil se você estabelecer o direito de propriedade. Novamente, a gente recorre aqui para uma produção de peixes, certo? Uma produção de peixes ele é um bem comum, propriedade comum. Por quê? Porque o mar é uma propriedade comum. Eu não posso impedir, eu sendo produtor de peixe, que outro produtor vá lá e pesque os peixes em algum momento que nós estamos em uma situação que não é economicamente viável todo mundo produzir, porque pode gerar fluxos prejudiciais para o futuro. Então, num caso específico desse, eu gero falhas de mercado, porque se podem haver comportamentos também oportunistas de em momento onde existe desova de peixe
onde os peixes estão procriando, em determinadas situações o produtor ir lá produzir, ou seja, pescar o peixe e prejudicar o comportamento futuro de todos os demais produtores. Então, nesse caso específico, também eu gero uma falha de mercado, onde o Estado normalmente costuma intervir. No Brasil tem o chamado seguro defeso, que é uma forma do Estado pagar um valor para os produtores de peixe para que em determinada época do ano eles não pesquem, para justamente garantir a fluência e a sobrevivência do ecoambiente para que isso ocorra. E a última falha de mercado é quando a gente tem diferenças quanto às preferências intertemporais sociais e privadas, certo? Quando socialmente se espera um comportamento de longo prazo, mas os agentes privados eles vão divergir quanto a essa preferência. Questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas à pesquisa básica, por exemplo, são um bom exemplo dessa situação. Por quê? Porque elas são questões relacionadas a comportamento de longo prazo, de sobrevivência ou de retornos no longo prazo. E é muito difícil para o componente privado específico conseguir ver isso com o retorno apropriado. Porque, por exemplo, na pesquisa básica, como que eu vou garantir o retorno numa pesquisa básica, sendo que não sei necessariamente se ela tem retorno econômico? Mas socialmente ela é importante, como a gente tem discutido. Então, num caso específico desse, se o governo não faz nada, gera uma falha de mercado e você pode ter menor capacidade de realizar essa pesquisa básica ou essa comprovação e garantia de um sistema ecoambiental forte do que seria válido na verdade. Então veja que todas essas questões se resumem a dizer que se o mercado falha em prover o uso eficiente de recurso, existe espaço para intervenção pública na forma dessas políticas industriais passivas. E é daí que a forma de intervenção pública ela vai surgir como uma política industrial passiva, de regulação, visando reduzir o poder de mercado dos oligopólios, visando garantir uma defesa da concorrência sadia, e todo esse perfil e esse aparato de política de defesa da concorrência, política de regulação econômica, está abarcado dentro dessa visão ortodoxa de falha de mercado, certo? Está incutido, está entendido que as estruturas de mercado elas podem ter condutas não competitivas também, e aí gerar-se oligopólios que vão decorrer de economia de escala, e daí você vai pesar também entre a eficiência produtiva e o bem-estar do consumidor, que é justamente aquilo que a gente falou na aula de defesa da concorrência. Aquelas etapas dos atos de concentração, no final é esse peso que você faz. A empresa maior, ela vai gerar mais eficiência, no qual vai reduzir o custo de produção, aumentar a capacidade de mercados, ou ela vai mais criar problema de bem-estar do consumidor? É um peso. E uma outra questão que normalmente também está embutida dentro dessa visão ortodoxa são os monopólios naturais que nós já falamos, tá? Nós temos um dilema para a sociedade, então é uma perda de bem-estar dos consumidores, ter um monopólio, porque é menor preço e maior quantidade, mas nós vamos criar maior eficiência ao regular aqueles monopólios naturais. Essa é a visão passiva da visão ortodoxa de falhas de mercado. Já uma visão desenvolvimentista, ela vai ter um papel, ela vai mostrar que, e ela vai aceitar que o Estado assume um papel ativo e não apenas de correção de mercado. Porque o Estado vai promover e sustentar o desenvolvimento. Ele vai procurar aumentar a taxa de crescimento econômico, provocando uma mudança estrutural no sistema produtivo, certo? Para a visão desenvolvimentista, ocorre uma necessidade de migração das capacidades produtivas nacionais de uma economia que normalmente, uma economia nos primórdios do seu desenvolvimento, quando é uma economia que está em estágios iniciais de desenvolvimento, ela normalmente não tem capacidades técnicas produtivas de realizar a produção de produtos de intensidades tecnológicas razoáveis ou elevadas, porque ela não tem perfil de conhecimento, ela não tem capacidade de conhecimento e de utilização dessas técnicas. Então é uma economia que normalmente ela está baseada em setores primários, setores de indústria extrativa, explorando aquilo que ela tem de potencial na terra dela. Então, para a visão desenvolvimentista, precisa haver uma mudança nessa estrutura do sistema produtivo para que essa economia passe dessa estrutura para uma estrutura estratégica de dinamismo econômico através da indústria manufatureira. É um processo de industrialização da economia de maneira clara e direta, o que é defendido pela visão desenvolvimentista.
E dado que é preciso fazer essa mudança, ela vai dizer que essa mudança ela é muito difícil de ser acessada, se não impossível, um posicionamento da visão desenvolvimentista, que essa indústria surja sozinha pelo livre mercado, certo? Por quê? Porque ela tem custos elevados iniciais, ela tem pequenos mercados de atendimento, ela não vai ter economias de escala para crescer sozinha. Então, ela precisa de algum apoio inicial para essa indústria nascente. E esse apoio vai surgir de políticas industriais, certo? Esse apoio vai surgir dessa capacidade. A alusão que é feita pela visão desenvolvimentista é a própria alusão ao crescimento de uma criança, certo? Então existe uma sinalização ou metáfora no qual, quando o meu filho é pequeno, quando nascem os nossos filhos, a nossa prole, nós não podemos colocar ele para competir a pé de igualdade em mercados, porque isso pode gerar estruturas esteréis no qual ele não vai conseguir competir em mercados mais valiosos no futuro. Então, o que eu faço? Eu crio algum grau de proteção no início das atividades desse meu filho, para que ele tenha capacidades educacionais produtivas que ao longo do tempo ele possa ir melhorando essa capacidade. Só que, ao longo do tempo, assim como esse filho, a premissa da visão desenvolvimentista é que o custo de produção tende a se reduzir conforme os fabricantes eles vão aproveitando de economia de aprendizagem. O filho também, então ele tenderia a se reduzir esses custos e ele poderia ser inserido ao longo desse tempo a estruturas concorrenciais mais fortes para que ele possa crescer nessa estrutura concorrencial. Então, não é um apoio à indústria nascente único, ininterrupto e pleno e atemporal, no sentido de que ele vai existir tempo. Não, essa movimentação deveria ser temporária para equalizar os preços internos com os preços internacionais. E ao longo do tempo, a inserção da concorrência com essa indústria vai gerando a capacidade dessa indústria também se reestruturar e se readequar aos padrões competitivos internacionais, promovendo a exportação num período futuro, certo? Promovendo a capacidade. Então, ela sai de uma relação no qual o apoio à indústria nascente ele é muito ligado à substituição de importações, no qual eu impeço a importação de entrar no meu mercado para que as minhas indústrias cresçam. Mas em algum momento ele deveria passar por uma promoção de exportações, no qual eu falo, agora não, agora a minha indústria ela não deve mais ser protegida internamente, ela tem que ter alguma capacidade de crescer e mostrar que no mercado internacional ela tem essa competitividade para ganhar desses outros anteriores, no qual eu a protegi. Agora não, agora ela cresceu, meu filho cresceu, ele está no mercado para poder fazer isso, certo? Essa estrutura ela é basicamente focada num processo de catching up, num processo de melhoramento da capacidade produtiva na busca de alcançar os países avançados. Tá? É mimetizar um caminho produtivo que existe, resguardando as especificidades dos países e fazer uma nação crescer a taxas superiores aos líderes internacionais. É o entendimento de que, se eu cresço a taxas compatíveis a taxas dos países desenvolvidos, eu nunca vou chegar perto dele. Então, eu tenho que, para eu emparelhar nele, eu tenho que fazer um melhoramento, um processo de catching up, que existe uma importância do contexto específico. Por isso que eu coloquei aqui, que é mimetizar um caminho produtivo, mas resguardar as especificidades de cada nação. Se você pega os processos de catching up de países que hoje parecem que desenvolveram e que têm desenvolvido uma visão mais desse tipo, como a China, por exemplo, no qual ela teve um processo dessa relação simbiótica entre mercado e Estado e tem criado padrões competitivos mais fortes para que suas empresas concorram nos mercados internacionais, elas têm uma especificidade. Determinados os países que utilizaram dessa visão desenvolvimentista e hoje são bastante criticados, principalmente os países da América Latina e o Brasil resguardado nesse ponto específico, com uma política desenvolvimentista forte até a década de 80, eles mostram determinadas peculiaridades que não se mostraram satisfatórias para a continuidade desse processo, certo? Por questões que podem ser discutidas, mas envolvem muito, principalmente, a alta proteção à indústria nascente, sem uma capacidade de geração de capacidade competitiva internacional ao longo desse tempo. Vai guardar todas essas especificidades e não quer dizer que dá certo ou que dá errado, tá? Pode dar certo, pode dar errado, mas essas relações são muito fortes e muito claras de críticas e discussões, como eu disse, acaloradas no começo da nossa matéria.
E nessa visão, o Estado lidera o mercado no sentido de indicar o caminho para os investimentos. Então, o Estado não está investindo, o Estado não quer ultrapassar as barreiras da empresa privada, porque ele entende também que a empresa privada tem capacidades técnicas que são importantes para o desenvolvimento produtivo. Então, normalmente, ele lidera o mercado, ele não necessariamente é o produtor desse mercado. E, para ser sincero, raramente ele é o produtor. Resguardadas determinadas condições específicas de discussões também que podem ter, ele vai ser ou não o produtor. Uma última visão que nós vamos falar aqui é justamente a visão evolucionista, ou também chamada de evolucionária, que ela é baseada na análise de Schumpeter, e ela diz que as inovações constituem o motor do desenvolvimento capitalista. Qual que é a ideia da visão evolucionista? Ela tem uma visão muito próxima de princípio ativo do Estado na participação. Só que essa visão evolucionária ela está mais focada numa relação entre capacidades produtivas relacionadas à inovação. O que ela entende? Ela entende que a estrutura de mercado guarda uma relação muito próxima com as estratégias empresariais, no qual a estrutura ela define a estratégia. Só que a estratégia também define a estrutura. Conforme as estratégias vão se tornando vencedoras, elas vão mudando as estruturas de mercado, certo? E a visão evolucionista, diz que é mais visível isso em setores com alto ritmo de mudança tecnológica. Então, essas mudanças estruturais elas vão ocorrer com maior frequência quando a inovação é muito forte, quando os mercados têm muitos desequilíbrios e essas assimetrias de mercados, externalidades, elas são um processo de acumulação mais rápido, certo? E nisso, quando isso ocorre, nesses mercados onde a inovação ela é mais frequente, ela é mais dinâmica, as empresas envolvem e investem em formação de competência para a criação dessas assimetrias de maneira mais clara, para diferenciar produtos, para melhorar sua posição no mercado, para crescer frente às suas concorrentes. E esse tipo de mercado é o que a visão evolucionária diz, fala, esse deve ser o tipo de mercado no qual você tem que focar com maior clareza para o desenvolvimento econômico do seu país. Então, ela é ativa no sentido, do mesmo ativo do sentido desenvolvimentista. Só que esse ativo da visão evolucionista, ele tem um foco mais claro em determinados setores industriais que guardam aspectos-chave para esse desenvolvimento. Que, normalmente, o que vai se olhar é, eu estou importando com a concorrência por meio de inovação tecnológica, não necessariamente por preço. Eu não estou focado, numa visão evolucionista, em necessariamente oferecer menores preços. Eu estou focado em oferecer melhores capacidades tecnológicas, em que minhas empresas cresçam nessa capacidade, por mais que me gerem produtos que possam ser produtos mais caros, mas que sejam produtos que tenham maior capacidade. Ele foca nas questões da cooperação entre os agentes, pela vantagem da cooperação entre os agentes. E aqui fica claro, eu gostaria que ficasse claro para vocês que a visão evolucionista é uma visão do sistema de inovação, certo? Sobre a realidade e a necessidade de entender da cooperação entre empresas, universidades, entre as empresas, entre clusters regionais que atuam de maneira conjunta. Então esse relacionamento ele é muito forte. O relacionamento, por exemplo, hoje que talvez vocês no ITA já tenham discutido, da tríplice hélice, da importância do Estado, da indústria e da universidade para o desenvolvimento geral de capacidades tecnológicas. Isso é muito frequente quando a gente fala de visão evolucionista, certo? E a estratégia de capacitação e desempenho desses principais agentes que são as empresas. As empresas que definem os caminhos, ou seja, o mercado é a forma como as empresas atuam que normalmente definem os caminhos e dá a capacitação. Só que eu tenho que capacitar essas empresas, eu tenho que melhorar esses ambientes, certo? E para melhorar esse ambiente, normalmente o que a visão evolucionista vai pregar é uma interferência do Estado na indução da inovação como um parceiro do setor privado, definindo estratégias de política pública de crescimento, definindo estratégias de plano de desenvolvimento econômico de longo prazo, focando em alguma forma de uma participação de direcionamento, ok? Então, nessa aula de hoje, nós ficamos focados nessas diferenças teóricas entre as três visões, entendendo, esperamos que nós fechemos essa aula entendendo que, ok, em qualquer um desses casos o Estado pode participar, depende se ele vai ser ativo ou passivo. Na próxima aula, nós vamos mostrar instrumentos no qual os estados podem fazer essas participações ativas ou passivas e vamos tentar definir e mostrar, como eu falei no começo da aula, o que nós entendemos que é o estado da arte atual de falar sobre política nesse último ano, sem fazer qualquer juízo de valor ou até mesmo
estabelecendo qual seria o melhor caminho a ser seguido ou se esse caminho está correto e sem saber para onde nós vamos. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.